Essa primeira conta que fizemos, onde nós calculamos o número de modos de tal forma que a frequência esteja num intervalo entre Ni e Ni mais Dni. Nós vamos voltar depois a analisar essa grandeza física. Essa conta, até 1900, todos sabiam fazer muito bem. E já vimos que o número de modos com frequências entre Ni e Ni mais Dni, num intervalo de frequências, é uma grandeza que depende de Ni ao quadrado. Agora, além dessa grandeza física, aí todos apanhavam até 1900 ao determinar uma outra grandeza relevante. Essa grandeza relevante, porque até aqui nós não fizemos menção a efeitos térmicos. Nós temos ali naquela caixa, a caixa mantida a uma temperatura T. Ora, o grande problema, na realidade, até o ano de 1900, consistia em determinar um outro ingrediente extremamente relevante, que é a energia média, levando em conta efeitos térmicos, de forma que nós vamos chamar essa energia média de E de T apenas, porque ela depende da temperatura. O grande problema àquela época era de se determinar a energia média. Como é que se determina a energia média? Bom, aí nós fazemos uso de conceitos, né, envolvendo probabilidade. Sim, é isto mesmo. E isso, àquela época, era uma coisa bastante bem conhecida, né? Ou seja, vamos começar com a probabilidade de você encontrar o sistema com uma certa energia. Na verdade, nós vamos começar, né, determinando a probabilidade de você encontrar o sistema com uma energia associada a uma determinada frequência, de forma que essa probabilidade vai acabar se transformando numa probabilidade de encontrar uma energia dada por um determinado valor. Mas esse era um problema que todos conheciam muito bem, né? Usando então conceitos da mecânica, emprestados da mecânica estatística, nós sabemos que a probabilidade de você encontrar o sistema com uma determinada energia é igual a E elevado a menos E agora dividido por Kt, onde K é a constante conhecida como constante de Boltzmann. É claro que essa probabilidade é dada por E elevado a menos a energia dividido por Kt, mas muito cuidado, porque aqui agora aparece uma constante que é uma constante de normalização, né? Essa constante é conhecida como função de partição, mas ela depende da temperatura, a função de partição. Ora, por que a função de partição é tão importante?
É porque se estamos falando de probabilidade, e a probabilidade depende da energia de acordo com uma função exponencial, né, E elevado a menos E sobre Kt, né, é claro que, em se tratando de probabilidade, se eu somar sobre todas as energias, esta probabilidade é igual, a soma das probabilidades é igual a 1. Ou seja, você há de encontrar o sistema com certeza absoluta com alguma energia. É isso que diz isto. Se eu tenho esse dado como sendo a probabilidade de encontrar uma certa energia, a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Você vai encontrar o sistema com certeza absoluta, com alguma energia, afinal de contas, está falando de um sistema físico. Então, a soma de P de E é igual a 1. Ora, o que significa isto? Ora, 1 é igual à soma de E elevado a menos E sobre Kt, dividido por Z, é igual a 1. É igual a 1. Consequentemente, essa função Z, a função de partição, vamos guardar aqui esse resultado, Z de T é igual à soma das energias, E elevado a menos E dividido por Kt, e aqui soma sobre as energias, menos E sobre Kt. Então, se eu souber fazer essa soma, se eu conhecer as energias, eu posso determinar, então, Z de T. Esse é um dado, isso era bem conhecido, um problema de se determinar a probabilidade de você encontrar um sistema ou sistema com uma determinada energia. Muito bem. E o que isso tem a ver com a radiação do corpo negro? Ora, é que Planck inaugurou a mecânica quântica. Ele deu praticamente o pontapé inicial, né, para uma nova teoria, a teoria quântica. A proposta de Planck, enquanto ele estivesse apenas fazendo uma tentativa, né, seria muito cedo para pregoar uma nova teoria, né? Ele foi muito pragmático. Ele fez apenas uma sugestão. E essa sugestão mudou tudo na física. É curioso como a física quântica nasce com esse problema de descrever a radiação do corpo negro. Planck fez uma proposta no ano de 1900, na qual ele fazia a seguinte hipótese, sim, porque era apenas uma hipótese. Ele propôs o seguinte: vamos considerar, né, para uma dada frequência, né, e, de acordo com Planck, para uma frequência Ni, as energias possíveis daquele sistema no qual nós temos radiação no interior da caixa, as energias possíveis, vamos colocar assim, E índice N, é igual a um número inteiro N, vezes Hni. Essa é a proposta revolucionária de Planck. Na realidade, o Planck estava apenas sendo pragmático. Ele queria encontrar uma expressão para a intensidade de energia. H, neste ponto aqui,
que é igual a 6,63, né? Vezes 10 a menos 34, vezes, na unidade Joule, vezes segundo, era uma nova constante da física. Ele introduziu uma nova. Hoje não é nova. Essa constante é a constante fundamental da mecânica quântica. É a constante fundamental da teoria quântica. Agora, neste ponto aqui, Planck não estava querendo revolucionar muito, não. Ele estava à procura de encontrar uma explicação para a radiação de corpo negro. Então ele introduz duas coisas fundamentais na física. A primeira é essa constante, a constante de Planck. Vamos ver depois como é que se determina a constante de Planck, né, na radiação de corpo negro. Então, essa é a primeira. E a segunda é a ideia de que a energia é quantizada. A energia vem em pacotes, né? Vem em pacotes. Hoje em dia, a gente sabe quais são os pacotes. Esses pacotes de energia, HNI, são os fótons. São os fótons. De forma que o que a gente vai calcular aqui, né, é só a energia associada a pacotes de fótons com energia Ni. Então, agora temos um problema de calcular a energia média. Ora, mas como é que eu calculo a energia média? A coisa é bem simples. A energia média, aquela energia, vamos escrever assim, né, que estamos chamando de EDT agora, mas vamos manter isso. A energia média é simples. Se eu tenho a probabilidade de encontrar um determinado valor da energia, então a energia média é igual a energia vezes a probabilidade de você encontrar essa energia, e agora eu somo sobre todas as energias. Somo sobre todas as energias. Então, a definição de energia média também era consensual, né? Dado uma função de distribuição, para você determinar valores médios, você faz isso. Multiplica a grandeza pela função de distribuição. E agora soma, né? E agora soma. Agora, aqui já tem uma coisa curiosa, né? Que para você calcular a energia média, né? Vamos verificar isto, né? Mas veja, agora aqui eu posso usar um truquezinho, que é o seguinte. Eu tenho 1 sobre Z, e aqui eu tenho uma soma de E vezes E elevado a menos E dividido por K vezes T. Aqui eu tenho uma soma sobre E. Mas agora eu vejo aqui uma coisa curiosa na realidade, né? Se nós olharmos bem, se eu derivar, veja que isto aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre Z vezes, agora eu vou fazer um truque. Eu vou derivar, né, com respeito a 1 sobre KT, e agora aqui eu posso escrever isto sob a forma E elevado a menos E dividido por KT. Tá? Ora, o que eu preciso agora, isso aqui é verdade, desde que eu tome agora isso aqui com o sinal menos.
De forma que eu tenho agora um truquezinho, porque isso aqui é z. Né? Então, isso aqui é menos a derivada de z com respeito a 1 sobre kT dividido por z. Ora, eu tenho uma maneira simples de calcular a energia média se eu conhecer z. É igual a menos d de 1 sobre kT. Eu tenho que derivar com respeito a 1 sobre kT. Né? Isso é essencial. Né? Agora, aqui eu tenho esta derivada, né, de z dividido por z. Então, isso aqui é derivada do logaritmo natural de z. Ou seja, se eu calcular z, eu sei como calcular essa energia média. É um truquezinho, né? Muito bem, então o que a gente tem que fazer agora é calcular z. Levando em conta essa hipótese aqui. Agora, vocês vão perceber que a coisa ficou muito fácil, vai ficar muito fácil. Vamos, então, calcular a função de partição. Ora, a função de partição, agora eu estou calculando a função de partição, porque conhecida a função de partição, eu derivo, então fica mais fácil. A função de partição é dada pela soma das energias, nós já sabemos disso. Ora, o que é somar sobre energias? É somar sobre n indo de 0, né, até infinito. Então, tem que fazer uma soma de 0 até infinito de e elevado, vamos escrever assim, n, né? Aqui eu tenho dividido por kT, né? Então, eu tenho que fazer essa soma aqui. Eu quero lembrar, né, a definição, né, da função de partição. Eu estou usando, né, a definição de função de partição e levando em conta que a energia é igual a menos n sobre kT. Mas, tendo em vista essa hipótese aqui de Planck, o z de t é igual a seguinte soma de n igual a 0 até infinito de e elevado a menos n vezes h vezes ni sobre kT, porque agora eu tenho isto, né? E agora eu tenho que fazer essa soma. Ora, essa soma aqui, ela é curiosa. Por quê? Vamos considerar o seguinte problema. E é um problema de matemática apenas, né? Vamos considerar a soma 1 mais x ao quadrado mais, não estou preocupado com a questão da convergência dessa série, mas eu tenho uma série mais, até infinito, x elevado a infinito. Ora, isto aqui é curioso, mas é verdade. Eu posso escrever essa soma como 1 menos x. É muito fácil somar, indo até infinito. Como é que a gente verifica isto? Simples. Eu tenho que multiplicar esse lado aqui por 1 menos x. Quando eu multiplicar por 1, eu tenho essa mesma série. Quando eu multiplicar por menos x, eu tenho esta mesma série, mas levando em conta só esses termos aqui. Com o sinal menos, portanto dá 1. É fácil verificar. Multiplica isso por x e subtrai de menos x vezes isso. Vou obter 1. Ora, ficou fácil. Porque quem é x aqui? X, observe que x é e elevado a menos, né, h ni
sobre Kt. Consequentemente, Z de T é uma expressão muito simples, né? Z de T é igual a 1 sobre 1 menos x, 1 menos x. X é e elevado a menos h-ni sobre kt. Esta foi a expressão fantástica obtida por Planck para explicar a radiação do corpo negro. Veja, uma expressão extremamente simples, para Z de T, claro. E para a energia? Bom, aí eu tenho que derivar aquilo lá de forma que aqui eu tenho que derivar, né, com respeito à função logarítmica. Então, E médio, que é o que interessa, igual a menos D de 1 sobre kt da função logarítmica de Z, que é aquela função que está lá, na realidade, né? Então, logaritmo neperiano, ou logaritmo natural de Z. Então, eu posso colocar aqui um sinal menos e colocar apenas 1, né? Menos E elevado a menos kt, ou melhor, E elevado a menos h-ni dividido por kt. Veja, é a função. Log de 1 sobre x igual a menos log de x. Então, isso aqui melhorou um pouco, né? Ora, derivando a função logarítmica, o que eu tenho? Eu tenho que derivar primeiro o logaritmo, derivando, eu obtenho 1 menos e elevado a menos h-ni sobre kt. Estou derivando a função logarítmica, primeiro aparece o inverso. E agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro, né? Ora, quando eu derivar o que está aqui dentro com respeito a 1 sobre k, eu tenho um menos daqui e eu tenho um menos dali. E essa derivada, então, já que eu estou derivando com respeito a isto, é igual. Em primeiro lugar, tenho a própria derivada, né? E elevado a menos h-ni sobre kt, né? Derivo o que está dentro, tenho um menos e tenho uma derivada menos dali, e o que vai ficar é h-ni. Passo isto aqui agora para o denominador e eu obtenho a seguinte expressão para a energia média, claro que para uma frequência, né? Essa energia média é igual a h-ni dividido por, agora passo isso para baixo, E elevado a h-ni sobre kt menos 1. Resultado fantástico obtido por Planck. A energia média de um oscilador com frequência Ni é igual a h-ni, que é essencialmente a energia de um fóton dividido por exponencial de h-ni sobre kt menos 1. Esse resultado aqui é o que deu o prêmio Nobel para Planck, porque vamos entender logo em seguida.